Fala meus alunos, fala minhas alunas, por aqui, Fernando mais uma vez, e vamos aí para a nossa última parte, a nossa última aula relacionada a sistemas operacionais. Mais uma vez, se você não assistiu a aula, que é só de o Windows, eu não recomendo que você assista essa aula de hoje, beleza? Até porque na aula lá, que eu falei só sobre o Windows, é interessante que você assista para você ter uma noção básica do que é o Windows, quais são as novidades que ele tem, os seus aplicativos, tudo direitinho lá. E aí depois você vem para essa aula. Por que que eu trouxe essa aula aqui do Windows 11? Eu já tinha comentado algo lá na aula, né, o Windows 10 e o Windows 11, mas essa aula eu trouxe aqui a respeito principalmente do Windows 11. Lá eu falava mais do 10, né? Mas aqui eu trouxe o Windows 11 para a gente poder ver o que é que a Microsoft ela trouxe de novidade em cima do Windows 10, né? A gente sabe que tinha o Windows 10 e depois saiu o Windows 11. Então, quando lançou o Windows 11, o que é que a Microsoft trouxe de novidade? Então, essa aula aqui, ela é específica exatamente para este momento. Você entender, compreender o que é que eu tenho de diferente entre o Windows 10 e o Windows 11. E eu já vou deixar claro para vocês aqui. Pouca coisa, pouquíssima coisa. Quem trabalha com Windows 11 mexe, desculpa, quem já mexia no Windows 10 mexe no Windows 11 tranquilamente. Não teve uma quebra bem significativa, como foi, por exemplo, entre o Windows 7 e o Windows 8. Quem já mexeu no Windows 8 e quem trabalhou com o Windows 7 sabe o que eu estou falando, beleza? Então, não houve essa quebra dessa maneira aí que a galera rejeitou. Muito pelo contrário. O Windows 11 ele é um sistema operacional muito legal, assim como era o Windows 10. Então, da mesma forma que você trabalha com o Windows 10, você trabalha com o Windows 11 tranquilamente, beleza? E aí, galera, olha só. Como vou botar aqui para vocês, ele foi lançado aqui oficialmente no dia 5 de outubro de 2021. A gente viu a aula anterior a essa aula, foi a aula do Windows 7. O Windows 7 ele foi lançado em 2009 e ele foi descontinuado em 2020. Então, se você parar para ver, em 2021 foi lançado o Windows 11, né? Olha só que uma informação aí bem interessante. A proposta dele era ser aí um sistema operacional mais moderno. Ah, Fernando, ele já foi descontinuado? Não. É a versão mais atual que nós temos. A Microsoft já falou em lançar o Windows 12, beleza? Não sei em que momento você está assistindo essa aula. Não sei em que momento você está assistindo essa aula, mas hoje a versão mais atual que nós temos do sistema operacional é o Windows 11, beleza? Mas a qualquer momento eles vão lançar aí o Windows 12. Então a proposta é ser um sistema operacional mais moderno, mais seguro e essa aqui é a parte mais legal, ó, mais integrado com as novas tecnologias, especialmente em telas acessíveis ao toque, jogos e olha a palavra-chave, a inteligência artificial. Galera, nós sabemos hoje que em um mundo que está sendo praticamente dominado pela IA, vários softwares aí que trabalham com inteligência artificial, a IA ela está por toda parte. Foi necessário que a Microsoft ela desenvolvesse um sistema operacional que tivesse essa integração. Como vocês sabem, os aplicativos do pacote Office, Word, PowerPoint, Excel, todo mundo lá, eles também são da Microsoft. Então a Microsoft, ao lançar o Windows 10 e o Windows 11, principalmente o Windows 11, o que é que ela pensou? Eu quero fazer uma integração dos meus softwares com o meu sistema operacional e todos eles devem falar a mesma língua da minha IA, da minha inteligência artificial, que eu já falei com você, já comentei que o chatbot dela, o programa que já vem nativo aí, é o Copilot, né? Copilot. Que o Copilot aí, como eu já comentei em outras vezes, ele substituiu a assistente virtual, que era a Cortana, e aí, a partir do Windows 11, ele já vem aí como aplicativo padrão, beleza? Então, a principal ideia de você trazer o Windows 11 foi isso aqui, ó, integração. Eu quero fazer uma integração com todos os meus softwares, que não era integrado, né? Tinha integração, mas não é a integração que nós temos hoje. Quem já trabalhou aí, quem mexe com Excel, Word, PowerPoint, sabe que assim que você abre o PowerPoint, Excel, Word, lá em cimazinha já tem uma guia do Copilot. A IA ela te ajuda a você construir o documento, beleza? Tá aqui algumas versões, observe que os nomes são um pouco parecidos,
com as outras versões que nós já trabalhamos. Quando eu falei lá do Windows 7, eu tinha comentado algumas versões, então se você parar para ver, as versões aí são um pouco parecidas, né? Então você tem a versão Home. A versão Home normalmente são as versões mais simples, né? As versões mais básicas. São aí para usuários domésticos. Tem a versão Home, aí você tem a versão Pro, que a versão Pro ela é um pouco mais profissional, para pequenas empresas, por exemplo. Você tem aí a Pro for Workstation, que é aí para computador de alto desempenho, né? Hardware de alto desempenho. Você tem a Enterprise, que a Enterprise aí é voltada para grandes empresas também, né? Ela tem uma segurança reforçada e tal. Aí você tem a versão Education, que é voltada para a escola. E você tem aí a versão SE, né? Que é a versão aí mais simples, né? A versão simples para notebooks mais baratos. Observe que as versões elas parecem muito com as outras versões que nós trabalhamos aí do Windows 7, um pouco parecido, né? Vamos passar aqui. Aí eu quero trazer aqui, galera, algumas novidades do que tínhamos em relação ao Windows 10. O Windows 11, né? Um visual moderno, cantos arredondados, animação suave no menu iniciar. E o menu iniciar aqui, galera, a novidade principalmente é essa aqui, ó, ele é centralizado, trazendo aí uma analogia ao sistema operacional do Mac, dos dispositivos da Apple, que é aquele menu inicial lá no centro, beleza? O Windows 10 é que ele tinha uma aparência mais clássica, o menu inicial era lateralizado e o design um pouco mais próximo do Windows 7. Requisito de hardware. Exige TPM de 2.0, CPU mais recente, 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Enquanto o Windows 10 ele roda em máquinas mais antigas, né, com requisito bem menores. Então você para ver, o Windows 11 aí, ele trouxe um pouco mais de ele precisou de mais requisitos aí, mais recursos de hardware do que o Windows 10. Eu trouxe aqui uma imagem do da área de trabalho aí do Windows 11. Observe aqui, ó, o menu iniciar bem centralizado, diferente do Windows 10 que é aqui do lado esquerdo. Então tá aí, ó, uma imagem bem legalzinha. Aí o menu iniciar com os programas aqui. Aqui você tem a sua barra de pesquisa, digita aí tudo direitinho, tá aqui o nome do usuário, aqui para as opções de ligar e desligar o computador. Menu iniciar e barra de tarefas. O Windows 11 é o menu iniciar simplificado, centralizado, já comentei. Barra de tarefas redesenhada e mais limitada em personalização. Enquanto o Windows 10 era o menu iniciar com blocos dinâmicos, live tiles e a barra de tarefas um pouco mais flexível, né? Nesse caso aí, o Windows 10 está pontuando em relação ao Windows 11. Multitarefa. O Windows 11 introduz o Snap Layouts, permitindo organizar janelas em grades pré-definidas. Isso aqui é uma coisa bem interessante. E, por exemplo, você tem dois programas abertos. Você tem lá o programa 1 e o programa 2. Aí vamos dizer que você quer dividir a tela. Eu tô com o Word aberto e tô com o PowerPoint aberto. Aí eu quero dividir a tela e às vezes você tinha que ficar puxando, né? Aí maximiza, minimiza, puxa de um lado, puxa do outro. Aqui não. Aqui quando você joga, aí vai aparecendo uns layouts já pré-definidos. Fica aparecendo uns retângulos assim. Você pode dividir assim, você pode dividir assim. Ou você pode dividir em três. Já são recursos já pré-definidos. Isso aqui é uma coisa bem legal. Eu uso bastante no meu computador, né? Enquanto o Windows 10 não tinha, né? Ele possui apenas o encaixe básico das janelas que a gente já conhece. Widgets mais integrados com notícia, clima, calendário, aqui vai aparecendo as informações. Mesmo se você está pesquisando, já chega para você. E aqui o widget integrado e o painel sem painel dedicado. Isso aqui, ó, ele pega as informações assim que você abre lá. É bem interessante. É... Windows 11, suporte alto, HDR, melhorando o gráfico e carregando jogos. O Windows 10 não possui essa tecnologia para a galera que joga aí. O Windows 11, ele em relação à segurança, né, tem uma segurança reforçada, né? Você tem o Windows Halo, para quem não sabe, é o sistema de autenticação, tipo uma biometria, aprimorando o controle inteligente dos aplicativos. Enquanto o 10 tem uma segurança sólida, mas sem algumas proteções mais recentes, beleza? O Windows 8, desculpa, Microsoft Store. O Windows 11, loja redesenhada com suporte para Androids, que antigamente não tinha.
E o Windows 11, o Windows 10 não tinha, né? Aqui é o sem suporte nativo para os aplicativos de Android. E aqui eu já comentei que a IA, que ele vem aí com incluído o Copilot, assistente virtual aí, assistente de IA, enquanto o Windows 10 não tinha. E a coisa interessante, eu falei lá na aula de sistema operacional do Windows, que quando você estava no Windows 10, ia usar a Cortana, né? Que o primeiro aplicativo foi a Cortana. Quando você ia usar a Cortana, é, inicialmente beleza, mas hoje se você fosse usar, ele falava que era um aplicativo antigo, um aplicativo pretérito, e ele mandava você usar aí o, o Copilot. É tudo que até o próprio atalho do Copilot, que hoje é o Windows mais C, ele era o atalho da Cortana, beleza? E galera, para a gente massificar o que a gente acabou de ver, vamos fazer umas questõezinhas aqui, né? Primeira questão, durante um expediente em um ambiente legislativo, um assistente legislativo é orientado a utilizar funcionalidades nativas de sistema operacional para otimizar a produtividade no atendimento público, organizando as informações. Considerando que o órgão está em processo de transição do Windows 10 para o Windows 11, com foco em soluções baseadas em IA, é fundamental compreender as diferenças e melhorias introduzidas no novo ambiente. Nesse contexto, assinar a alternativa que apresenta corretamente uma funcionalidade baseada em IA presente no Windows 11, que pode apoiar o assistente legislativo na execução de tarefas administrativas. Letra A. O Copilot do Windows, ferramenta de IA integrada que auxilia na escrita de texto, geração de respostas e automação de tarefas no ambiente de trabalho. É o nosso gabarito aqui, como a gente acabou de ver. A IA da Microsoft aí é o Copilot, né? Letra B, ele fala do gerenciador de tarefas, não é IA, tem nada a ver. Central de ações também não tem função aí de IA. Editor de registro e Cortana, ele até fala da Cortana aqui, ó, mas a gente sabe que Cortana é aplicativo passado, não há o que se falar de Cortana aqui no Windows 11, beleza? O sensor de armazenamento é um recurso presente no Windows 11 que permite liberar automaticamente o espaço em disco, excluindo arquivos temporários e itens da lixeira. Isso aqui está correto, galera. Até porque a gente sabe que tem muita gente que eu mesmo não tenho costume de estar olhando lixeira para estar limpando lixeira de computador. Ela fica lá, o próprio sensor de armazenamento, para poder liberar espaço, ele vai lá e faz esta limpeza aí, beleza? Isso aí é uma funcionalidade que já tinha presente nos outros sistemas operacionais. Não é uma exclusividade aí do Windows 11, certo? Gabarito certo. Sobre os recursos e funcionalidades do Windows 11, assinar a afirmativa correta. A lixeira serve exclusivamente para armazenar temporariamente arquivos do sistema. Nós sabemos que está falso. Lixeira de sistema operacional não é temporária, grave isso. Isso aqui é pegadinha de prova. Porque a gente acha que a lixeira é igual a lixeira do nosso computador, do nosso celular, do nosso correio eletrônico. Não é, certo? Bravo, a criação de múltiplos usuários com permissões diferentes em um mesmo computador não é permitida, a gente sabe que isso é falso. É permitido sim. O painel de controle permite gerenciar arquivos diretamente na nuvem, como o OneDrive e Google Drive. Tava até certo, mas Google Drive não, galera. Tava até certo, mas Google Drive negativo. Delta, o gerenciador de tarefas, permite visualizar processos em execução e encerrar programas que não estão respondendo. É o nosso gabarito aqui, letra D. E a próxima questão. No Windows 11, ao renomear um arquivo diretamente no Windows Explorer e modificar sua extensão, por exemplo, de JPG para PNG, o sistema operacional ajusta os metadados e a estrutura inicial do arquivo para refletir o novo formato, indicando e preservando o conteúdo semântico dos dados. Galera, isso aqui está errado, até porque você pode chegar e trocar o nome, a possível extensão. Porém, isso aqui não vai ocorrer um processo de conversão de arquivo, beleza? Não quer dizer que você trocar o nome, você está convertendo esse formato aí, beleza? Então, isso aí na questão está falso. Galera, finalizo nossa aula aqui. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, tamo junto e até a próxima.